Muitos dizem amar ao Senhor, mas não se preocupam em obedecê-lo, mesmo que Jesus tenha tornado tão claro que sua linguagem de amor é essa. Em João 14:21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em João 15:14 Jesus disse: esses são os meus amigos, os que praticam o que eu digo. Não é possível ser uma geração apaixonada por Jesus sem ser uma geração obediente, uma geração que busca honrar o que ele diz, uma geração faminta por obedecer a sua palavra. Entendendo então que os amigos de Jesus são aqueles que obedecem ao que ele diz, entendendo que ele é Senhor, soberano sobre toda a criação e o cabeça da igreja, existe ainda assim uma ordem tão importante de Jesus que muitas vezes nós deixamos de colocar em prática. Quando Jesus entrega a grande comissão, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, é uma conjunção conectando a ideia de que ele tem toda a autoridade com a próxima coisa que ele vai dizer. E ele diz: portanto, ide. Fazer discípulos em todas as nações, anunciar as boas novas a toda criatura. Obviamente, então, essa aqui não é uma grande sugestão de Jesus, é a grande comissão de Jesus, dada debaixo de toda a autoridade nos céus e na terra. E existem 3 coisas acerca dessa grande comissão que todo cristão precisa entender. E se todo cristão caminhasse nisso, se todo cristão caminhasse em obediência, então nós veríamos um avivamento como nunca antes. Primeira coisa que nós precisamos entender acerca dessa grande comissão é que ela não é uma opção. Então, obviamente, se essa é uma ordem com toda a autoridade, fazer discípulos, ir e fazer discípulos não é uma opção. Então, os seguidores de Jesus precisam parar de ver como se o id, o fazer discípulos, fosse algo para alguns e não para todos que seguem ao Senhor. Primeira verdade que precisamos entender acerca da grande comissão é que ela não é uma opção. O que Jesus nos deu não foi uma sugestão maneira, não foi um estilo de vida massa, espiritual. O que Jesus nos deu é incumbência, é uma missão inegociável que a igreja tem que cumprir. A segunda é que durante a grande comissão que nós vemos ali em Atos 1:8, o Senhor nos chama a ser a sua testemunha. E ser testemunha é diferente de dar testemunho. Quer dizer, eu não sou chamado para falar acerca do Evangelho, eu sou chamado para demonstrá-lo. É por isso que na Nova Aliança, como nós vemos em Colossenses 3:23, tudo que nós fazemos como para o Senhor e não para os homens. Por isso que a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, fazemos isso para a glória do Senhor, porque nós não falamos, não carregamos a testemunha, nós somos as testemunhas das boas novas. Então essa segunda coisa que precisamos entender acerca da grande comissão é que nós somos as testemunhas de Jesus. Nós não simplesmente damos o testemunho, mas somos o testemunho, quer dizer, em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que temos, anunciamos as boas novas. Então, anota aí, primeira coisa que precisamos entender acerca da grande comissão é que ela não é uma opção. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós somos as testemunhas. E a terceira coisa que nós precisamos entender, anota aí, que não devemos ir sozinhos. O Senhor Jesus disse a seus discípulos: vão até os confins da terra, mas não saiam de Jerusalém até que antes sejam revestidos de poder do alto, até que antes sejam cheios do Espírito Santo. A grande comissão, apesar de uma incumbência inegociável, não é algo que ninguém deveria ousar fazer sem o auxílio do Espírito Santo. No livro de João 16:7, o Senhor Jesus diz: é para sua vantagem que eu vou, falando de voltar para o céu, porque assim eu envio o Espírito Santo. Jesus está dizendo: é melhor para você que eu vá, para que você tenha o Espírito Santo. Jesus, o cara mais legal da história, porque você pode tentar ser uma pessoa legal, mas você não consegue ser, acabei de vencer a morte e o inferno e fui fazer pegadinha nos amigos e café da manhã para eles legal. E esse é só Jesus. E esse cara legal, o cara mais legal de todos, disse: vale a pena a minha ausência na terra, para que vocês tenham o Espírito Santo. Porque é impossível que a gente possa exercitar essas duas coisas importantes, entender que não é uma opção, que nós devemos fazer discípulos, devemos anunciar as boas novas e que nós devemos ser as testemunhas, se não entendemos que precisamos do Espírito Santo para fazer isso. Não vamos na nossa força, Nós vamos nessa missão que Deus nos deu com a força de Deus. Então não tente viver sozinho, que só é possível viver com o Espírito Santo. E não tente ser o líder dessa jornada quando ele pode te liderar dentro de você. Hoje de manhã eu acordei e algo espetacular aconteceu. Deus estava no quarto comigo. E eu experimento isso todos os dias porque Deus está dentro de mim, o Espírito Santo mora em mim.
Então, essa não é só uma missão dada por Deus, ela é uma missão patrocinada por Ele. Então imagine comigo o que seria a igreja, o que seria a terra se cada cristão, cada seguidor de Jesus entendesse essas 3 verdades na grande comissão. Primeiro, que a grande comissão, ir e fazer discípulos, não é uma opção. Para o seguidor de Jesus, esse é o estilo de vida. Segundo, e se cada cristão entendesse que ele é a testemunha em vez de dar o testemunho, e a gente conseguisse ser uma igreja que não vive em hipocrisia, se a gente conseguisse ser seguidores de Cristo que não simplesmente falam palavras vazias, mas vivem um estilo de vida condizente com o nosso Senhor, com a sua vontade e a sua palavra. E terceiro, o único jeito de cumprir essas 2 coisas. Imagine comigo o que seria do mundo se cada seguidor de Jesus cultivasse um relacionamento íntimo, especial e diário com o Espírito Santo. Entenda, o objetivo do Evangelho das Boas Novas é que elas te alcançassem, mas não que elas parassem em você. Jesus te amou, Ele te comissionou. Então coloque em prática essas 3 simples verdades e passe elas para frente para que mais pessoas possam as pôr em prática. Que possamos assim desempenhar a nossa função como a Igreja de Cristo, o seu corpo, os seus discípulos, os seus amigos, até que estejamos prontos para o nosso grande casamento e o dia do seu retorno. Deus abençoe você e vai nessa força que não é só tua, para cumprir a missão que lhe foi entregue. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.